Este é o exercício 10 da lista 5. Solicita-se que faça um esboço do gráfico da curva descrita por esta equação em coordenadas polares e que depois se identifique a equação desta curva em coordenadas cartesianas e que se prove uma outra propriedade que já iremos comentar. Pois bem, então na primeira parte do problema, esboçar a curva, né, descrita por esta por esta função aqui, em termos de coordenadas polares. Note o seguinte, nós temos aqui uma função e precisamos, antes de mais nada, ver o domínio da função, porque aqui nós temos uma situação que não aconteceu em outros casos. Vejam, aqui nós temos um r quadrado, e essa quantidade r quadrado, pois bem, isso é sempre maior ou igual a zero, assim como 2a ao quadrado. Portanto, esse problema tem uma condição que tem que ser levada em conta. E a condição é que o cosseno de 2θ tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Então, essa condição aqui vai vai dar uma limitação. Eu não vou poder ter todos os ângulos θ como parte do domínio da função. Então, eu tenho que ver isso. Tenho que fazer uma análise de qual é o domínio da função. E, portanto, nós podemos ver aqui, esse é o gráfico, eu já tinha aqui feito um esboço do gráfico do cosseno de 2θ. Nós temos essa região entre aqui π sobre 4, né? E aqui 3π sobre 4, essa região. E também esta região aqui entre 5π sobre 4 e 7π sobre 4, onde o cosseno de 2θ é negativo. Então, essas regiões aqui, elas não fazem parte do domínio da função. Então, o domínio da função, aqui nesse caso, o domínio dessa função é o conjunto dos θ, tais que θ faz parte do intervalo. Aqui eu usei, estou contando entre 0 e 2π, então entre 0 e π sobre 4, com 3π sobre 4 a 5π sobre 4, com 7π sobre 4 até 2π. Então, nesse caso, como que fica então o gráfico? Essa aqui é o r quadrado, então agora eu quero finalizar o gráfico de r igual raiz de 2 a raiz de cosseno de 2θ. Bom, a raiz do cosseno de 2θ vai se comportar da mesma forma que o seno, exceto que, como o cosseno é sempre um número menor que 1, a raiz vai dar um número um pouquinho maior do que o original, do que o cosseno de 2θ, mas assim, o jeito da curva não vai alterar, né? Então, vamos aqui fazer um gráfico de R. Temos de θ, 2π, π. E aqui ele começa em raiz de 2a. Pois bem, então, para esse caso que nós temos R, então, aqui basta repetir. Opa. Então, aqui. Depois, entre 3π sobre 4 a 5π sobre 4, eu tenho esse comportamento e depois é isso. Pois bem, vamos então tentar esboçar. Tentar fazer um esboço disso. Então, x, y, essa linha aqui vai ser o ângulo π sobre 4. Esse aqui todo é o 5π sobre 4, aqui 3π sobre 4 e para cá o 7π sobre 4, né? Então, π sobre 4, 3π sobre 4, eu estou falando o ângulo, né? 5π sobre 4 e 7π sobre 4, só para facilitar um pouco para a gente. E vejam a função aqui, o maior valor do raio é raiz de 2a. Então, vamos escrever isso aqui, o raiz de 2a. Aqui também, então, esse aqui é o raio.
Bom, o ponto A vai estar por aqui, raiz de 2 é maior que 1. Pois bem, então, vamos traçar o gráfico disso? Ó, começando em θ igual a 0, nós vemos que o raio está aqui. Então, esse é o ponto. E quando ele chegar em π sobre 4, então ele vai decrescendo à medida que aumenta o ângulo, o raio vai decrescendo até chegar, quando chegar em π sobre 4 é 0. Então, o raio vai decrescendo até chegar em 0, quando for π sobre 4. Depois eu tenho o quê? Em 3π sobre 4, ele começa a crescer. Então, 3π sobre 4 está aqui. Ele começa a crescer até quando chegar em π, novamente ele vale raiz de 2 sobre A. Então, vamos tentar fazer esse desenho aqui. Isso. E depois ele começa a decrescer até chegar em 5π sobre 4. É isso. E depois, aqui em 7π sobre 4, ele começa a crescer até chegar a raiz de 2 sobre A. Pois bem, então essa é a lemniscata de Bernoulli. A gente fala às vezes de Bernoulli, porque você tem outras curvas do mesmo tipo, que lembram muito essa aqui, e às vezes são chamadas também de lemniscata, mas aí uma outra lemniscata, né? Bom, vamos agora encontrar qual é a equação satisfeita por essa curva em coordenadas cartesianas. Bom, a equação da lemniscata é 2 a ao quadrado cosseno de 2θ. Pois bem, a identidade trigonométrica que nós já usamos em um problema anterior, nós podemos escrever isso aqui como 2a ao quadrado cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. E aqui, se eu multiplicar por r quadrado dos dois lados, vejam o que acontece. R à quarta é 2a ao quadrado, r quadrado cosseno ao quadrado de θ menos r quadrado seno ao quadrado de θ. R ao quadrado, aqui é r à quarta, é r ao quadrado. E r ao quadrado é x2 mais y2 ao quadrado igual a 2 ao quadrado, r cosseno, x quadrado, r seno, y ao quadrado. Pois bem, chegamos. Esta é a equação em coordenadas cartesianas da lemniscata. Esse é o item 2. E, finalmente, o item 3 pede o seguinte, para mostrar que essa curva ela tem a seguinte propriedade. Então, nós temos um ponto dela e nós temos focos, os dois focos, um localizado no ponto A, 0, e no outro em menos A, 0. A distância do ponto, que eu estou considerando x, y, até um desses pontos, aqui eu vou chamar de D1, e aqui eu vou chamar de D2. Pois bem, o problema pede para mostrar que a lemniscata satisfaz D1 vezes D2 igual a A ao quadrado. Note aqui a semelhança, quer dizer, não a semelhança, mas uma coisa muito parecida que lembra a elipse, porque a elipse você tinha distância de um ponto até dois focos, mas no caso da elipse vamos aqui lembrar, ó, a elipse. No caso da elipse você tinha distâncias ρ1 e ρ2, então você somava as duas e aí você via distâncias dos focos, né? Então, de um foco até o centro é A, do outro foco até o centro, até o centro também é A. A mais A, 2A. Aqui eu tenho, no lugar da soma, tem produto. Então, no lugar de considerar a soma das distâncias, eu considero o produto das distâncias, e no lugar de considerar 2A, eu considero o produto, A vezes A ao quadrado. É uma semelhança bem interessante, né, com a elipse. Pois bem, vamos mostrar isso. E para mostrar isso, não tem outra, o caminho use a expressão aqui de cada uma, use a fórmula para a distância de um ponto do outro, faça o produto, identifique e chegue nessa equação. Assim que a gente mostra que essa expressão aqui define a lemniscata, é mostrar que partindo daqui eu chego na equação dela. Pois bem, qual é a distância desse ponto, D1 de um ponto aqui, até esse aqui? D1, vamos pegar D1 ao quadrado. D1 ao quadrado é
as coordenadas x de um, a coordenada x de um menos a do outro, né? Então, x menos a, desculpa, menos o menos a aqui ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. Então, aqui, x mais a ao quadrado, mais y ao quadrado. No outro, para esse aqui, x menos a ao quadrado, mais y menos 0. Então, x menos a ao quadrado, mais y ao quadrado. Vamos desenvolver isso aqui, então, d1 ao quadrado, vamos abrir essa expressão. Então, eu tenho aqui, isso é, d1 ao quadrado é x quadrado, mais 2x vezes a, mais a2, mais y2, e d2 ao quadrado, x2 menos 2xa, mais a2, mais y2. Eu vou colocar essas expressões aqui. Bom, vai ser mais fácil, diante dessas expressões que nós estamos trabalhando, para considerar d1 ao quadrado, d2 ao quadrado igual a quarta. Vou considerar essa expressão ao quadrado. Vai ser mais fácil isso. Então, como nós vamos ter que considerar o produto dessas duas quantidades, note que é mais fácil, será mais fácil para a gente usar a propriedade no produto A menos B vezes A mais B é A2 menos B2. Nota que essa propriedade, essas quantidades são, no caso aqui, eu tenho, no caso aqui do D1, mais A2 mais 2xa. E aqui, isso é x2 mais y2 mais A2 menos 2xa. Então, o produto D1 ao quadrado, D2 ao quadrado, é isso aqui, vezes isso, e que é, agora, como eu falei para a propriedade a menos b vezes a mais b é a ao quadrado menos b ao quadrado, então é isso aqui ao quadrado, menos o 2xa ao quadrado. E d1, d2, a ao quadrado, d1 ao quadrado, d2 ao quadrado, a quarta. Então aqui eu tenho, então, a quarta é, vou abrir essa expressão aqui. Então isso aqui fica x2 mais y2 ao quadrado, mais 2x2 mais y2, que multiplica a ao quadrado, mais a quarta, menos 4x2a2. Vejam, a quarta, cancelo. 0 é igual a x2 mais y2 ao quadrado, mais 2x2a2, mais 2y2a2, menos 4x2a2, cancelo, fica um 2 apenas aqui, ou seja, eu vou agora, já está acabando aqui o espaço, eu vou escrever aqui, tá? Então isso aqui é x2 mais y2 ao quadrado, e aqui eu tenho menos 2a2, x2, e aqui mais 2y2a2. Como deixei esse menos na frente, então tem que colocar menos y2 aqui. Pois bem, notem essa expressão, isso é igual a 0. Nota que eu tinha aqui, é esse o resultado que eu tinha que mostrar. Então, é isso.